É mais um plantando sem frescura. Olha só que linda chuva que tá dando. Branquinho de chuva o céu, gente, olha. Porém, até que não tá fazendo frio, tá bem quente. Aí eu tô aqui de sombrinha, olha só, chovendo. E vou fazer um tourzinho pelo cactário para vocês verem que minhas suculentas ficam no tempo mesmo, tá fogando aqui na chuva. Elas são resistentes à chuva. Elas não são imortais, né, gente? Elas são resistentes. Ficam todas no tempo, gente. Tem muita suculenta. Uma ou outra dá um probleminha, igual essa daqui que tá com a pontinha com fungo. Ou eu venho aqui e faço só isso, ó. Eu só tiro. Tá chovendo, mas eu faço assim mesmo. E o resto ela se vira. Porque primeiro que não tem como jogar fungicida com chuva. Vai jogar e a chuva vai lavar. É lógico. E segundo, como elas ficam bem adaptadas, elas são bem adaptadas no tempo, então elas ficam praticamente à própria sorte. É que o máximo que eu faço são decapitações, é um replantio, é uma arrancação de mato que não acaba nunca. Olha, o céu do bronze tá lindo. As cores agora começam a vir espetacular. Elas crescem bastante por causa do nitrogênio da chuva. Lembrando que todas elas são no pote número 11. Potes lotados, gente, ó. E a maioria é R$7. Aqui eu tenho dois preços. As suculentas comuns de R$7 e as suculentas de colecionador, que elas custam R$30. Tem as suculentas que ficam gigantes, tem as suculentas de porte médio e tem as suculentas mini, que é aquelas que só fica miudinha. São suculentas que não crescem. Ah, e temos suculentas grandes que ficam a R$7, tá, gente? Suculentas que ficam gigantes a R$7, igual a pálida, suloa. Todas elas estão na promoção, R$7. Suculentas grandes mesmo. Na hora de calcular o frete, pode aproveitar, porque as suculentas vão uma caixa lotada mesmo. Bem grande, bem lotada, bem pesada. Porque eu não gosto de vender suculenta muito miudinha, né, gente? Porque suculenta miudinha corre o risco de morrer com muita facilidade. Então, é suculenta grande que eu gosto de mandar. Suculenta de várias formas, gente. Temos mais de 300 variedades diferentes de cactos e suculentas. Qualquer coisa é só pegar meu zap. Vou mandar o zap para vocês agora. Se a chuva deixar. Olha só. É só mandar o CEP por escrito para esse número, para eu fazer a cotação do frete para vocês. Aí vocês pedem o catálogo, que eu mando o catálogo para vocês. Eu moro em Tombos, Minas Gerais. E se alguém quiser me seguir no Facebook, Instagram, Cactário da Flávia. E no Plantando Sem Frescura, manda a figurinha pra mim, gente. Me saber se vocês estão gostando do vídeo, se vocês estão assistindo. Olha só, replantei isso aqui outro dia mesmo. O mato com essa chuva, ó, cresce, mas cresce com vontade. Não tem jeito, né, gente? Daqui uns meses aqui pra frente, aí eu vou começar a reclamar que não tem chuva. Porque estamos no final da época de chuva. Aí entra março, abril, maio já quase não chove, é muito pouco. Mas março e abril são os últimos meses que tem chuva com fartura.
Depende, né? Tem ano que tem mais, tem ano que tem menos. Olha a goro tá linda. Tem ano que tem mais chuva, tem ano que tem menos. Tanos, tem bastante tanos, as tanos estão enormes, tem que aproveitar agora. Tem algumas Janineilo. Não reservo Janineilo, já pediram para reservar, eu não reservo, porque tem pouca quantidade, todo mundo cisma com ela. Olha, desce, ó, choveu a noite inteira. Noite inteira chovendo, mas chovendo mesmo. Elas estão bem encharcadas. Eu estava até replantando umas que elas estão tão grandes. Olha o tamanho dessa suculenta aqui. Ela está passando do pote 11. Então eu tenho que fazer uma decapitação nela. Pôr ela para enraizar de novo, porque ela está pesando o tamanho do pote. Se vocês quiserem que eu mande elas assim, eu mando. Que você já chega em casa, já pode fazer mudinhas. Porque já estão passando da hora. Mas aí quando começa a chover muito, já não tem como eu fazer decapitação, né, gente? Porque corre o risco de apodrecer. Algumas não, eu sei que elas são mais resistentes, então eu sei que elas não têm esse perigo de apodrecer. Mas essas mais de colecionador, essas aí é furada fazer essa época. Muita suculenta diferente, coloridas. Olha, gente, que cor maravilhosa, olha. Fazer uma paleta de cores na suculenta de vocês, ó, é maravilhoso. Cheio de haste floral, a coccínea. Dá para plantar essas mudinhas. Algumas orbes que ainda estão produzindo flores. Nem sempre tem flor, gente, que às vezes a pessoa quer que eu mande com flor, mas não dá flor à vontade da pessoa, não. Tem que esperar a época dela. Cada um tem sua época para produzir flores. Tem os cactos também. Tem algumas variedades de cactos. Fica tudo na chuva, os cactos, as suculentas. Aqui o sistema é bruto mesmo. Pra cá tem rabo de macaco, muito rabo de macaco. Olha só, para provar que choveu mesmo a noite inteira, aqui eu tenho um plástico por baixo e tenho pedras no caminho. Choveu tanto, ó, virou a piscina aqui. Mas depois a água drena sozinha. Não tem esse perigo todo não, porque a água ela vai escoando lentamente. Suculentas rosinhas, olha. Temos 3 variedades para as azuis. Esse aqui é um Orostache. Da variegata, que ela é lenta, e da verdinha. Aqui é um tourzinho rápido, gente, mas é para mostrar as suculentas que estão assim na chuva mesmo. Eu gosto de falar, a suculenta fica na chuva, porque às vezes a pessoa me liga assim de vésperas e fala assim, eu quero que manda segunda-feira. Liga no sábado, tá chovendo horrores, já é mais complicado. Então entra em contato até quinta, sexta-feira, porque se for na época que não estiver chovendo, beleza. Não tem isso comigo não, eu venho cá, separo as plantas, atendo a pessoa numa boa. Mas se tiver chovendo, como é que eu vou tirar a suculenta para secar elas antes de enviar? Porque eu não envio suculenta molhada, gente, que pode fungar, pode dar problema, eu não gosto disso. Tem a Honoros, que eu já fiz umas decapitações nela, porque elas estavam muito grandes. Olha só, os tronquinhos já estão lotados de mudinhas. Aí eu deixei elas aqui mesmo, depois eu arrumar outro lugar para colocar. Porque às vezes a pressa que você vai fazendo, vai deixando, depois vai trocando elas de lugar. A sangue de dragão, a gente tem que mostrar a sangue de dragão. Começando a ficar bem colorida. Perde um bocado da cor por causa da chuva, aquele negócio todo. Mas
Daqui uns dias vai ficar maravilhoso. Essa aqui começa a dar um ferrugemzinho por causa da quantidade de chuva, mas olha, as folhas de cima já não dão ferrugem mais. Elas estão bem resistentes. E quando é assim, eu costumo colocar um cercobinho fungicida antes de enviar, porque aí se tiver algum problema, não vai chegar lá com o problema. E se tiver com problema muito grande também, eu vou falar com a pessoa, tá com esse problema, não posso enviar, escolhe outra suculenta. Esse pedacinho aqui é o pedacinho que fica debaixo de um telhadinho, que é onde que eu trabalho quando tá chovendo. Porque não tem jeito, né, gente? Eu não posso ficar só com, com a parte que chove, que aí eu preciso de embalar as plantas, separar, eu preciso de um pedacinho seco, né? Então, gente, tá vendo que todas estão na chuva, chovendo bastante. Choveu a noite inteira e tá com cara que vai chover hoje o dia inteirinho também. Não podemos reclamar da chuva. Olha essa que linda florzinha. Não podemos reclamar da chuva, porque daqui a uns dias a gente está reclamando pela falta de chuva. Então a gente vai aproveitando enquanto tem, vai se adaptando enquanto tem, porque as suculentas aqui, ó, já se adaptaram. Tem gente que pergunta, como é que você tira isso tudo da chuva? Simples, eu não tiro da chuva, fica tudo na chuva. Por isso que eu parei de mexer com suculentas que são muito nhenhenhé, porque tinha umas suculentas que era, Deus me livre. Podia chover que morria, não podia fazer isso que morria. Ah, não, acabei com tudo. Agora é só suculenta resistente mesmo. Bem firme, bem forte, sem dar problema. Então, gente, esse é mais um Plantando Sem Frescura com Flávia. Até o próximo, tchau!